Não, eu só queria falar um pouquinho ainda rapidamente sobre o debate, né, de sexta-feira, que deve movimentar bastante aí todo o jogo político. Porque eu imagino o jurídico da emissora como é que deve estar pensando agora em função dessa participação ou não do Haddad. Será que vai ter um púlpito? Na Bandeirantes, até porque isso ainda não estava totalmente definido, o PT não apareceu. E agora, o que vocês acham que pode acontecer? Porque isso muda, né, completamente a própria percepção de quem está ouvindo, assistindo, enfim. Eles foram até Curitiba na semana passada e de lá saíram com a orientação do Lula para que o Haddad pode ir a debates, eventualmente. Mas eu acredito que a emissora não vai abrir para um vice. E imagino que os candidatos adversários vão fazer carga para que não faça isso. Então, eu acho que a única possibilidade do Fernando Haddad participar é o PT jogando a toalha e falando, não, chega de brincar disso, nosso candidato é esse sujeito aqui, se chama Fernando Lula Haddad, Fernando Inácio Lula da Silva Haddad, qualquer coisa, mas é esse cara que é o candidato. Então, eu acho que aí seria retroceder um pouco na estratégia, porque não é esse o plano inicial. O plano inicial é levar a farsa ao limite da exaustão. Então, eu imagino que a gente vai ter nessa semana muita controvérsia interna do próprio PT quanto ao que fazer daqui para frente, Patrick. Eu acho que a partir de quarta a gente vai assistir uma certa bateção de cabeça dos petistas nisso daí. Fala, Madu. Não, essa história do Haddad fazer rapapés pro PSDB, né? O PSDB entrar nessa história, acho que foi uma boa sacada do Andreasa, porque me lembra as campanhas do Serra e do próprio Alckmin para presidente, as anteriores, em que logo no início, né, das campanhas, eles elogiaram os governos do Lula, né? Até o outro dia estavam lembrando aí, o próprio Alckmin, né, com um macacão da Petrobras, com todos os símbolos, né, os logotipos das estatais colados, deu no que deu, né? Deu no que deu, perdeu, teve menos votos no segundo turno que no primeiro. Realmente eu acho que o Alckmin tem que concentrar em ganhar os votos dessa enorme fatia do eleitorado, né, que não se encontra ainda sequer motivada para votar, né? Sequer motivada, isso que me preocupa. Até hoje eu falei no Jornal da Manhã, essa minha preocupação. Existe uma enorme massa de eleitores, né, desencantados com a política, e principalmente com essa política de demagogia, essa política de extremos, desses candidatos, tanto de extrema direita e extrema esquerda, que estão muito desiludidos e desanimados com o processo eleitoral. Tem que trabalhar esses votos aí, ô Geraldo Alckmin. Aliás, desculpa, só para completar isso que o Madu está falando, Patrick, a gente é muito indisciplinado aqui com você. Tem uma fatia ali dos apoiadores do Alckmin que acha que é possível ele ir ao segundo turno contra o próprio Bolsonaro. E aí deve ser esse head que ele faz ao também flertar com o petismo. Acha que o Bolsonaro já está consolidado nessa margem que ele está e que o Alckmin tem que crescer num eleitorado de centro-esquerda que tem medo do Bolsonaro. Não é essa a estratégia majoritária da campanha do Alckmin. Por hora ele está achando que sim, tem que crescer à direita. Mas tem também esse... É que nem, sabe aquele desenho que fica um anjinho e um diabinho falando no ouvido aqui do candidato? Tem uma parcela que está falando essa coisa que ele tem que crescer no centro-esquerda, entre aqueles que têm medo do Bolsonaro. Então, eu acho que isso deve ser ele fazendo um head para essa possibilidade também. Diga, André. Eu só ia falar uma coisinha, e eu já jogo para o Andreasa, até porque a Vera falou há pouco do milagre do Photoshop. O Andreasa há pouco apareceu aqui na nossa tela, não sei se quem está nos assistindo está vendo. Que milagre é esse aqui? Não é só o SPC não, né, Andreasa? Você está vendo aí Santos, eu não vou falar sobre a Cátia Abreu. Eu não vou falar sobre a Cátia Abreu, porque eu não vou fazer isso. Eu vou falar sobre o... Não. Eu vou falar sobre o Ciro Gomes. Tá. O candidato a presidente Ciro Gomes. A única coisa que esse senhor tinha de verdadeiro em 2018 era aquela papada. Cadê a papada? Desapareceu na foto a papada do cara. Acabou a papada. A senadora Cátia Abreu fez menção a essa foto agora. Ela disse que é Photoshop mesmo, mas que esse pessoal da comunicação é assim, que ela insistiu que não queria Mas aí postou outras fotos dela dizendo, olha, essa tá só com maquiagem, então melhor, tá?
Isso é Procon, isso é Procon, isso é Procon. Essa foto da Cátia Abreu é Procon. Ô, Patrick. Isso aí foram buscar a foto da Cátia Abreu uns 80 anos atrás. Oi, Andreasa, desculpa, olha foi só um momento olha aí, ó. De descontração. Olha o antes e depois, parece propaganda daquelas coisas milagrosas de fazer dieta e sei lá o quê, ó. É que o assunto tá repercutindo bastante aí nas redes sociais. Vai lá, Andreasa, você queria concluir, né, sobre a nossa discussão anterior. Vai lá. Eu queria falar sobre essa questão. A Vera falou, usou uma expressão ótima, que é o limite da exaustão, né, para a questão lulista. O limite da exaustão é a declaração de inelegibilidade. Cedo ou tarde, essa corda vai arrebentar no momento em que a Justiça Eleitoral disser que o Lula não pode ser candidato. Nesse instante, a estratégia tem sequência. E aí são duas estratégias, né? Quer dizer, a mesma estratégia com duas linhas. A primeira é a indicação do Fernando Haddad. Se isso acontecer até sexta-feira, é óbvio que ele vai ter de participar do debate da Rede TV. A outra estratégia é que, com o Fernando Haddad candidato, o PT pode recorrer pela situação do Lula. Uma coisa não exclui a outra. Então, todos os recursos a Tribunal Superior, tudo aquilo que o Lula pode fazer para pleitear a sua candidatura, vai em frente. Lembrando o seguinte, existe um prazo de inseminação da urna. Desculpa a expressão, mas é exatamente isso. Aquele momento em que são inseridos os dados, as fotografias. Se eu não me engano, tá? Esse prazo vai de 20 a 27 de setembro. Em 27 de setembro, se eu não estiver errado, mas é uma data próxima, a urna é lacrada e não se mexe mais nela até o dia da votação. Né? Quer dizer, isso se você considerar que ela é inviolável, que não há fraude, essa discussão que a gente já teve aqui 1000 vezes, vocês sabem a minha opinião. Mas formalmente é isso que acontece. Então é muito difícil que o Lula consiga ter a sua fotinho lá. A gente vai ter que enfrentar o Fernando Cavalo do Lula Haddad mesmo. Meu prazo final para troca de candidato é 17, né, de setembro. Então, eles vão ter que, até lá, já tem que decidir. Vai, Madu, pra gente ir pra nossa parada. Vai lá. Andreasa, você poderia descrever para aqueles que nos acompanham e também para a minha curiosidade pessoal, como é que se faz uma inseminação de uma urna eleitoral? Como é que é o procedimento? Se é possível descrever isso nesse horário? É possível, Marcelo Madureira. A inseminação é exatamente como a nossa imaginação faz acontecer. Se introduz, eu imagino que algum pendrive ou alguma coisa. Não, um pendrive, né? Eu não sei como é que é o pavio, mas um pendrive faz esse encaixe e então ele despeja o seu conteúdo na urna e a partir de então a fecundação é iniciada e nesse caso específico, de qualquer maneira teremos um aborto. Boa.